Muito bem, pessoal. Esta é a aula número 9 do nosso curso Regras de Ouro para escrever um artigo científico. Nesta aula número 9, o nosso objetivo é mostrar para vocês como escrever as seções discussão e conclusão do artigo. Vamos lá? Lembrando mais uma vez a importância da estrutura geral do artigo, o IMRD, introdução, métodos, resultados e discussão. Aqui eu coloquei uma pequena conclusão às vezes. Por que uma pequena conclusão às vezes? Porque dependendo das normas de cada revista, tem revista que quer que a conclusão esteja dentro da discussão. É a última partezinha lá da discussão. Já tem outras revistas, e isso está escrito nas normas, que eles eles querem que a conclusão seja uma secção à parte. Independente se a conclusão está no final da discussão ou está como uma seção à parte, lógico que você vai ter que dar a conclusão, colocar a conclusão do seu trabalho. Então, mais uma vez, relembro que nós devemos manter o IMRD o mais balanceado possível. Introdução, uma página, métodos 2 a 3 páginas, já vimos isso de sobra, resultados 2 a 3 páginas também, e a discussão, que é o assunto dessa aula, ela deve conter 3 a 4 páginas no máximo, sempre, lembrando, utilizando a fonte Word Arial 12, um espaçamento de 1,5, um alinhamento justificado e o recuo da primeira linha. É consenso entre praticamente todos os autores, sejam os mais experientes, sejam os menos experientes, que a discussão é a parte mais difícil de se escrever no artigo. Por quê? Porque frequentemente os autores não seguem as recomendações adequadas para se escrever a discussão. Não é incomum entre os revisores, você está lá vendo um artigo todo arrumadinho, um título adequado, o resumo bem feito, a introdução bem ajustada, material e métodos bem escrito, resultados com suas tabelas, com suas figuras também muito bem arrumado, mas quando chega na seção de discussão, o autor se perde todo. E se perde todo por quê? Porque não escreveu de acordo com como deve ser escrito, seguindo as regras adequadas para se escrever uma boa discussão. Às vezes ele fica longo demais, às vezes ele coloca resultados dentro da discussão, às vezes, enfim, não segue as regras adequadas. E são essas regras que vocês devem seguir para escrever a discussão do seu artigo. Primeiro, regras gerais. Lembram lá da segunda aula, quando nós falamos dicas importantes para escrever um artigo científico, que nós enfatizamos na introdução? Dou ênfase ainda maior aqui na discussão. Ao escrever discussão, mantenha sempre em mente. Escreva no formato simples, curto, claro e preciso. Faça sentenças curtas. O sujeito seguido pelo verbo, seguido por um complemento em uma voz ativa. Mais uma vez, evite formulações pomposas, complexas. Isso torna a leitura cansativa. E se o revisor está olhando o seu artigo para ver se ele vai ser publicado ou não em determinada revista, se ele se tornar cansado, se ele achar que o resumo está muito grande, se ele achar que o resumo está cheio de formulações pomposas, ele vai se cansar e vai deixar seu artigo de lado e partir para avaliar outro. Portanto, procure ser conciso, procure ser objetivo. Outra coisa, não é comum o uso de tabelas e figuras na discussão. Tabelas e figuras, usualmente você coloca lá na seção resultados. Na discussão você tem que escrever seguindo as regras adequadas para se escrever uma discussão que nós vamos ver a partir de agora, continuar vendo a partir de agora. Relembrando que você deve utilizar na discussão de 3 a 4 páginas no máximo, caso contrário você irá cansar e desligar o revisor. Ou seja, é possível que o revisor despreze o seu artigo caso esse limite seja excedido. Em relação ao tempo do verbo,
use na discussão o verbo no tempo presente. Pode usá-lo no tempo passado se o comentário estiver relacionado aos seus resultados. Faça afirmações fortes na discussão. Evite o estilo "isto pode ser concluído". Não. Nós concluímos que, claro, que para fazer afirmações fortes, você tem que estar seguro, você tem que estar bem embasado, você tem que ter lido bastante as referências, você tem que estar com um grande conhecimento sobre o assunto. Isso permite que você faça afirmações fortes em cima dos seus resultados e comentários contundentes. Importantíssimo, não apresente resultados novos na sessão de discussão. Nem recapitule os resultados. Esse é um erro muito comum. Ele está lá na discussão e de uma hora para outra aparece um novo resultado da pesquisa. Não é aí. Os resultados ficam lá na seção resultados. Aqui na discussão você vai comentar os seus resultados. Você vai interpretar os seus resultados. E não trazer resultados novos. Não, isso ficou lá para a seção específica, que é a seção de resultados. Então, mais uma vez, na seção de discussão, 3, no máximo 4 páginas, com aquela configuração, normatização que nós já falamos. E, com frequência, usualmente, faça um esforço para escrever, em média, 5 parágrafos na sua discussão. E o que colocar em cada parágrafo? O que colocar no primeiro parágrafo? É importante, muito importante, muito importante. O que colocar no segundo parágrafo, no terceiro, no quarto, no quinto? Vamos ver isso a partir de agora. No primeiro parágrafo, mais uma vez, objetivo e conciso. Coloque lá um breve resumo dos seus principais resultados, em 2 a 4 sentenças. Responda aos objetivos do seu trabalho, que deve ter sido colocado aonde? Lá no último parágrafo da introdução. Lembra disso? Lá você colocou: nossos objetivos foram Aqui, no primeiro parágrafo da discussão, e isso é muito importante, você vai escrever um breve resumo dos principais resultados que estão respondendo aos objetivos propostos lá no último parágrafo da introdução. Aqui está um exemplo do artigo que nós publicamos, também fui coautor nesse artigo. Publicamos no Journal of American College of Cardiology em 2014, um artigo brilhante. Título fantástico: frequência cardíaca em repouso como preditor de disfunção do ventrículo esquerdo e insuficiência cardíaca. O título por si só já diz tudo do artigo. Excelente esse título. Vamos ver como é que nós escrevemos o primeiro parágrafo desse artigo. Aqui é o final da introdução e aqui o último parágrafo da introdução. Nesse último parágrafo, nós colocamos os objetivos do nosso trabalho. E foram 3 objetivos: o primeiro, o segundo e o terceiro, e vocês podem ver isso com mais detalhes lendo o artigo. Aqui eu estou apenas ilustrando. Então, o terceiro objetivo foi investigar se a frequência cardíaca em repouso foi associada com o desenvolvimento de disfunção do ventrículo esquerdo global e regional, independentemente dos marcadores de risco tradicionais. Então, foram 3 objetivos que foram respondidos no primeiro parágrafo da discussão. Então, aqui está a discussão e aqui está o primeiro parágrafo da discussão. Então, com 1, 2, 3, 4 sentenças, nós respondemos aos objetivos que tinham sido propostos lá no último parágrafo da introdução. Isso aqui também é ilustrativo, é um exemplo, e vocês podem pegar esse artigo e analisar com detalhes individualmente. Então, fazendo isso, nós colocamos ali a cereja do bolo. É ali onde está o resumo dos principais resultados da nossa pesquisa. Se você tiver que pegar um artigo, e um artigo bem escrito, e quer saber o resultado, quer saber a principal mensagem daquele artigo, leia o primeiro parágrafo da discussão.
Lá você vai encontrar o sumo do artigo, o que é que ele realmente quis mostrar. E no segundo parágrafo, o que é que nós devemos escrever no segundo parágrafo da discussão? Primeiro você deve ter em mente que é preciso fazer escolhas. Não tenha dúvida. Não é possível discutir tudo que se tem na literatura. Não tem como, não cabe. No segundo parágrafo da discussão, você vai discutir seus principais resultados, seus pontos mais fortes, à luz de 3 a 5 artigos principais já publicados na literatura. 3 a 5 é o suficiente. E não toda a literatura, como muitos autores, infelizmente, fazem. Né? O artigo vem ali bem arrumado, bem tudo direitinho. Quando chega na discussão, quando ele quer comparar os seus resultados, será que as conclusões foram semelhantes? Será que as conclusões foram diferentes? Porque ele quer comparar com 7, 8, 10, 15 artigos já publicados. Não dá. Não dá para discutir toda a literatura. Então escolha 3 a 5 artigos bons, os principais artigos sobre aquele assunto e que já foram publicados, claro, e lá você vai discutir seus principais resultados à luz desses artigos e falar se as conclusões foram semelhantes, diferentes e por quê, e aí desenvolver o seu artigo. No terceiro parágrafo da discussão, você vai colocar lá quais são as possíveis explanações fisiopatológicas dos seus achados. Na discussão, fique tranquilo. Nessa sessão, permite-se especulações, se for necessária. Agora, cuidado para não exagerar na dose também e desandar o seu artigo. No quarto parágrafo, e finalizando, você vai dizer lá como e ou quanto seus resultados são importantes para modificar e ou explorar outras estratégias terapêuticas e diagnósticas. Você também vai dizer lá no quarto parágrafo da discussão quais as áreas que ficaram para ser exploradas e como outros pesquisadores podem usar os seus resultados para projetar futuras pesquisas. Fica extremamente elegante desta forma. Desculpe, estava acabando a bateria, mas eu vou continuar. E no último parágrafo, cite e comente as principais limitações do seu trabalho. Claro que todo trabalho tem limitações e você vai utilizar isso como uma vacina, para que quando o revisor vir usar como uma crítica que faltou isso ou faltou aquilo, você já colocou lá. As limitações do meu trabalho foram essas e isso é colocado no último parágrafo da discussão. E para finalizar a conclusão, na conclusão você deve colocar de 3 a 4 sentenças no máximo, lembrando que pode se repetir o mesmo parágrafo, o mesmo primeiro parágrafo da discussão, porque lá já está a sua conclusão. Às vezes você muda um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, mas o contexto, o sumo da coisa está ali no primeiro parágrafo da discussão e você vai trazer ele para a sua conclusão. E é sempre interessante concluir, finalizar com uma breve abertura, se possível. Aqui está mais uma vez o exemplo de como nós escrevemos a conclusão em nosso artigo. O primeiro parágrafo da discussão vocês já viram e a conclusão foi basicamente a mesma coisa, mudando um pouco uma coisinha aqui ou outra acolá. Mas utilizamos 1, 2, 3 sentenças para emitir a nossa conclusão desse trabalho. Então, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês nessa aula sobre como escrever as seções de discussão e conclusão do seu artigo. Na próxima aula, nós vamos falar como trabalhar com as referências, com os agradecimentos, conflitos de interesse, carta de apresentação, cover letter, e como escolher a revista para encaminhar a sua publicação. Ok? Um grande abraço e até lá.